Dale Carnegie: Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Introdução. Dale Carnegie deu início ao seu primeiro curso sobre arte de falar em público em 1912, para a Associação Cristã de Moços, na Rua 125, na cidade de Nova York. Naquela época, o falar em público era considerado mais uma arte do que uma habilidade, e o ensino visava mais a formação de oradores e gigantes das tribunas do tipo eloquente. O comerciante ou profissional médio que meramente desejasse exprimir-se com mais facilidade e autoconfiança em seu próprio meio não estava disposto a gastar tempo ou dinheiro no estudo da mecânica das palavras, dicção, regra de oratória e arte da gesticulação. Os cursos de Dale Carnegie sobre como falar com eficiência obtiveram êxito imediato, porque deram a essas pessoas os resultados que elas desejavam. Dale abordava o falar em público não como uma das belas artes que exigem talentos e aptidões especiais, mas como uma habilidade que qualquer pessoa minimamente inteligente pode adquirir e desenvolver à sua vontade. Atualmente, os cursos de Dale Carnegie se encontram difundidos por todo o mundo, e a validade dos seus conceitos é reconhecida por milhares de estudantes de toda parte, por homens e mulheres de todas as camadas sociais e profissionais, que, com êxito, melhoraram sua oratória e a sua capacidade pessoal de impressionar. O livro que Dale Carnegie escreveu para os seus cursos, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, teve mais de 50 edições. Foi traduzido em 11 idiomas e Dale Carnegie o reviu várias vezes a fim de mantê-lo atualizado com seus próprios conhecimentos e experiência. A cada ano, utilizou-se do livro um número de pessoas maior do que o expresso pela soma dos matriculados nas maiores universidades. Essa nova edição do livro baseou-se nas próprias notas e ideias de meu marido. O título foi ele mesmo escolhido, antes que a morte interrompesse o seu trabalho. Procurei ter em mente sua filosofia básica, de que a boa oratória é mais do que dizer algumas palavras. Para um oratório, é a expressão reveladora de uma personalidade humana. Cada atividade de nossas vidas é uma espécie de comunicação, mas é através da palavra que o homem se distingue concretamente de outras formas de vida. Ele é o único, dentre todos os animais, que dispõe do dom da comunicação verbal, e é através da qualidade de suas palavras que melhor expressa suas próprias individualidades, sua essência. Quando o homem se mostra incapaz de dizer claramente aquilo que deseja, seja por nervosismo, por timidez ou por um obscuro processo de raciocínio, sua personalidade se anula, se ofusca ou se confunde. Negócios, vida social e satisfações pessoais dependem grandemente da capacidade de uma pessoa comunicar aos seus semelhantes aquilo que ela é, o que sente e em que acredita. Hoje, como nunca, em uma atmosfera internacional cheia de tensões, medo e insegurança, precisamos manter abertos os canais de comunicação entre os povos. Espero que este livro seja útil em todos estes sentidos. Não só para aqueles que desejam apenas agir com maior facilidade e autoconfiança para finalidades práticas, como para os que buscam expressar-se mais completamente como indivíduos, que procuram uma realização pessoal mais profunda. Dorothy Carnegie. Primeira parte. Fundamentos da boa oratória. Em todo saber, há poucos princípios e muitas técnicas. Nos capítulos de que se compõe a primeira parte deste livro, abordamos os princípios da boa oratória e as atitudes que dão vida a esses princípios. Como adultos, estamos interessados em uma maneira fácil e rápida de falar e impressionar. A única forma pela qual podemos obter resultados rapidamente é assumindo a atitude correta para atingir o nosso objetivo e firmando um sólido cabedal de princípios sobre os quais basear aquela atitude. Capítulo 1. Desenvolvendo as habilidades básicas.
Comecei a dar aulas sobre a arte de falar em público em 1912, ano em que o Titanic afundou nas águas geladas do Atlântico Norte. Desde então, mais de 2 milhões de pessoas foram diplomadas por esses cursos. Nas reuniões de demonstração que precedem a primeira aula do curso de Dale Carnegie, é dada às pessoas a oportunidade de dizerem o que pretendem conseguir e o que esperam ganhar com este treinamento. Naturalmente, a fraseologia é variável. No entanto, o desejo central, o intuito básico, na grande maioria dos casos, permanece surpreendentemente o mesmo. Quando me pedem que me levante e fale, sinto-me tão constrangido e tão aterrorizado que não consigo pensar com clareza, não consigo me concentrar, não consigo me lembrar do que pretendia dizer. Quero adquirir autoconfiança, firmeza e capacidade de pensar nessa hora. Quero organizar meus pensamentos de uma forma lógica e quero ser capaz de falar de modo claro e convincente perante um grupo social ou comercial. Isso não lhe parece familiar? Você já não terá experimentado o mesmo sentimento de incompetência? Não daria uma pequena fortuna em troca da capacidade de falar em público, convincente e persuasivamente? Tenho certeza que sim. O próprio fato de estar percorrendo as páginas deste livro é uma prova do seu interesse em adquirir a capacidade de falar para impressionar. Sei o que você vai dizer, ou o que diria se pudesse falar comigo. Mas, Sr. Carnegie, o senhor realmente acredita que eu posso adquirir a necessária confiança para me levantar e enfrentar um grupo de pessoas, dirigindo-me a elas de modo fluente e coerente? Passei quase toda a minha vida ajudando pessoas a se livrarem de seus temores e a adquirirem coragem e confiança. Eu poderia escrever vários livros com os casos dos milagres ocorridos em minhas aulas. Assim, não é uma questão de acreditar. Eu sei que você pode, se seguir a orientação e as sugestões contidas neste livro. Haverá alguma remota sombra de razão pela qual você não poderia, em uma posição vertical, raciocinar tão bem perante um auditório, como faz quando se encontra sentado? Haverá alguma razão para que você sinta um frio na barriga e se torne vítima de tremedeira quando se levanta para falar em auditório? Você, com certeza, percebe que essa condição pode ser remediada e que, pela prática e pelo treinamento, poderá afastar esse medo de falar em público e adquirir autoconfiança. Este livro ajudará você a atingir tal objetivo. Ele não é um compêndio comum, não está cheio de regras concernentes à mecânica da dicção. Não trata dos aspectos fisiológicos da articulação e da enunciação de palavras. É um produto destilado de toda uma vida dedicada a treinar adultos na arte de falar em público. Ele começa com você, de modo que você é, e desse ponto de partida caminha naturalmente até a conclusão do que você deseja ser. Tudo o que você tem a fazer é cooperar, seguir as prescrições deste livro, aplicá-las em todas as situações em que precisa falar e persistir, a fim de colher o máximo de benefício, com rapidez e desembaraço. As 4 regras que se seguem serão de grande utilidade. 1. Aprenda com a experiência alheia. Não existe animal algum, em cativeiro ou em liberdade, semelhante a um orador nato. Nos períodos da história em que o falar em público era considerado arte refinada, exigindo rigorosa atenção às leis da retórica e às galas do estilo, era ainda mais difícil nascer-se orador. Atualmente, consideramos o falar em público uma espécie de conversação ampliada. Completamente desaparecidos estão o estilo grandiloquente e a voz retumbante. O que gostamos de ouvir em nossos jantares de reuniões, nos sermões das igrejas, na televisão e no rádio é a palavra direta, concebida de acordo com o senso comum e dedicada à proposição de que gostamos de oradores que conversem conosco e não que falem para nós.
A despeito do que inúmeros compêndios escolares nos possam levar a pensar, o falar em público não é uma arte fechada, que só possa ser dominada após anos de aperfeiçoamento da voz e da luta com os mistérios da retórica. Tenho passado quase toda a minha carreira de professor provando às pessoas como é fácil falar em público, desde que sejam seguidas algumas regras, poucas, mas importantes. Quando comecei a lecionar na Associação Cristã de Moços, na cidade de Nova York, em 1912, eu não sabia disso mais do que os meus primeiros alunos. Dei aquelas primeiras aulas de forma muito semelhante ao que me tinha sido ensinado em meus anos de universitário em Wartensburg, no Missouri. Não tardei a descobrir, no entanto, que estava seguindo a trilha errada. Eu estava procurando ensinar a adultos no mundo dos negócios como se eles fossem calouros universitários. Percebi a futilidade de citar Webster, Burke, Pitt e O'Connell como exemplos a serem imitados. O que os alunos desejavam era ter coragem suficiente para se porem de pé e apresentarem um relatório claro e coerente em sua próxima reunião de negócios. Não se passou muito tempo até que eu atirasse os compêndios pela janela, me firmasse no pódio e, com algumas ideias simples, trabalhasse com meus alunos até que eles pudessem apresentar seus relatórios de forma convincente. Deu certo, pois continuavam a voltar e pediam mais. Eu gostaria de dar a você uma oportunidade de examinar os arquivos de cartas de agradecimentos em minha casa ou nos escritórios dos meus representantes em diferentes partes do mundo. Essas cartas foram escritas por líderes industriais cujos nomes são frequentemente citados nas seções comerciais do New York Times e Wall Street Journal, por governadores de estado e por membros do parlamento, por diretores de universidade e por celebridades do mundo do entretenimento. Alguns outros milhares de empreendedores, sacerdotes, professores, jovens cujos nomes não são ainda bem conhecidos, mesmo em suas próprias comunidades, executivos já em ação ou em preparação, trabalhadores especializados ou não, membros de sindicatos, estudantes universitários, homens e mulheres do mundo dos negócios. Todas essas pessoas sentiam necessidade de autoconfiança e da capacidade de se expressarem razoavelmente em público. Estavam tão agradecidos por terem conseguido ambas as coisas que se deram ao trabalho de me escrever cartas de agradecimento. Dos milhares de pessoas que estudaram comigo, ocorreu-me um exemplo, enquanto escrevo, devido ao dramático impacto sobre mim exercido na ocasião. Há alguns anos, pouco depois de haver começado a frequentar minhas aulas, D.W. Gwent, um bem-sucedido comerciante da Filadélfia, convidou-me para almoçar. Gwent inclinou-se sobre a mesa e me disse: fugi de todas as oportunidades de falar em diferentes reuniões, Sr. Carnegie. E não foram poucas, mas, atualmente, sou presidente de uma junta de conselhos da universidade. Tenho que presidir as reuniões. O senhor crê ser possível que eu aprenda a falar na minha idade? Assegurei-lhe, com base em minha experiência com outros homens em situação semelhante e que haviam frequentado os meus cursos, que eu não tinha qualquer dúvida de que ele seria bem-sucedido. Cerca de 3 anos mais tarde, tornamos a almoçar juntos no clube. Sentamo-nos na mesa da sala e era a mesma mesa que havíamos ocupado em nosso primeiro almoço. Lembrando-lhe nossa conversa anterior, perguntei-lhe se minha predição havia sido verdadeira. Gwent sorriu, tirou do bolso
uma caderneta vermelha e me mostrou uma série de compromissos de palestra para os próximos meses. A capacidade de realizar estas palestras, confessou ele, o prazer que sinto ao realizá-las, os serviços que posso prestar à comunidade, tudo isso se encontra entre as coisas que me são mais gratificantes na vida. Isso, no entanto, não era tudo. Com um sentimento de justificado orgulho, Gwent lançou seu triunfo. O grupo de sua igreja havia convidado o primeiro-ministro da Inglaterra para falar durante uma reunião na Filadélfia. E o integrante local escolhido para apresentar o distinto estadista em uma de suas raras visitas aos Estados Unidos não era outro senão o Sr. D.W. Gwent. Este era o homem que se inclinava sobre a mesa menos de 3 anos antes para me perguntar se eu acreditava que ele alguma vez poderia vir a ser capaz de falar em público. Eis outro exemplo. O falecido David M. Goldrick, presidente da junta diretora da companhia B.F. Goldrick, veio um dia em meu escritório e falou: "Em toda a minha vida", começou ele, "nunca fui capaz de falar sem me sentir morto de medo. Como presidente da junta, tenho que presidir as reuniões. Conheço há anos todos os integrantes da junta, intimamente, e não tenho qualquer dificuldade em falar com eles enquanto estamos todos sentados em torno da mesa. Mas, no momento em que me levanto para falar, sinto-me aterrorizado. Mal consigo pronunciar uma única palavra. Vem sendo assim há anos. Não creio que o senhor possa fazer alguma coisa por mim. Meu problema é muito sério. Já existe há muito tempo." "Bem", respondi, "se o senhor acha que não posso fazer nada em seu favor, por que veio me procurar?" "Apenas por uma razão", tornou ele. "Tenho um contador que se encarrega dos problemas relativos à minha contabilidade pessoal. É um sujeito tímido e, para chegar ao seu pequeno escritório, tem que passar pela minha sala. Durante anos ele tem se esgueirado pelo caminho, olhando para o chão e raramente dizendo algo. Ultimamente, porém, ele está transformado. Entra em minha sala com o queixo para cima e com o olhar vivo e diz: 'Bom dia, Sr. Goodrich', com confiança e alegria. Fiquei surpreso com a mudança. Por isso, perguntei-lhe: 'O que está havendo com você?' Respondeu-me que estava frequentando o seu curso de treinamento. Aí está, foi devido à transformação de que fui testemunha no assustado funcionário que eu vim procurá-lo. Disse ao Sr. Goldrich que, se ele frequentasse as minhas aulas regularmente e fizesse o que lhe disséssemos, dentro de poucas semanas sentiria prazer em falar em público. Se o senhor conseguir uma coisa dessa, replicou ele, seria um dos homens mais felizes deste país." Goldrick passou a frequentar as aulas e fez um progresso fenomenal. 3 meses mais tarde, convidei-o para participar de uma reunião de 3.000 pessoas no salão de bailes do Hotel Astor, para dizer-lhe o que ele havia obtido com o nosso treinamento. Desculpou-se, não poderia ir, devido a um compromisso prévio. No dia seguinte me telefonou. "Peço desculpas", disse ele. "Cancelei o compromisso. Irei e farei o que me pediu. Devo-lhe isso. Falarei na reunião e direi ao auditório o que consegui com o seu treinamento. E farei isso com a esperança de que meu caso possa inspirar alguns dos ouvintes a se livrarem dos temores que infernizam as suas vidas." Pedi-lhe que falasse durante 2 minutos apenas. Goldrich se dirigiu a 3.000 pessoas durante 11 minutos. Em meus cursos, presenciei milhares de milagres como esse. Vi pessoas cujas vidas foram transformadas por este treinamento. Muitas delas obtendo promoções muito além do que poderiam sonhar ou conseguindo posições proeminentemente nos seus negócios, profissões e comunidades. Por vezes,
Isso foi obtido por meio de um único pronunciamento feito no momento exato. Permitam-me que lhes conte o caso de Mário Lazo. Anos atrás, recebi um telegrama de Cuba, que me deixou intrigado. A não ser que o senhor me responda dizendo que não o faça, vou a Nova York, treinar para fazer um discurso. Estava assinado, Mário Lazo. Quem era ele? Fiquei curioso. Nunca ouvira este nome antes. Quando o senhor Lazo chegou a Nova York, declarou: o Havana Country Club vai celebrar o 50º aniversário do fundador do clube e fui convidado para lhe entregar uma taça de prata e fazer o principal discurso da noite. Mesmo eu sendo advogado, nunca tive durante toda a minha vida fiz um discurso em público. Estou aterrorizado ante a perspectiva de ter que fazê-lo. Se eu fracassar, será profundamente vergonhoso para minha esposa e para mim socialmente. Além disso, tal fato poderá afetar negativamente meu prestígio com a minha clientela. Eis aí porque vim de longe, de Cuba, em busca de seu auxílio. Só posso ficar 3 semanas. Durante essas 3 semanas, fiz com que Mário Lazo passasse de uma aula para outra, falando 3 ou 4 vezes por noite. No fim, ele discursou perante o distinto auditório reunido no Havana Country Club. Seu discurso foi tão notável que a revista Time o citou sob o título Notícias do Exterior e descreveu Mário Lazo como orador eloquente. Parece um milagre, não é mesmo? E é um milagre de domínio do medo.